Bom, pessoal, encerrado então aí uma das limitações constitucionais ao poder tributar, que são os princípios tributários, agora vamos ver o outro tipo de limitação constitucional ao poder tributar, que são as imunidades tributárias. Vamos falar sobre definição de imunidade, a diferença entre imunidade e isenção, não incidência, e um pouquinho sobre as classificações antes de adentrar, nos próximos vídeos nas previstas exatamente na Constituição Federal. Então vamos lá. Bom, conceito. As imunidades tributárias, elas restringem a competência tributária das pessoas políticas, afastando de seu alcance pessoas, situações e bens. É aquilo que o Estado não pode tributar, pois foi excluído do seu campo tributável. Por isso que se fala em imunidade como sendo uma regra negativa de competência tributária. A Constituição veda que certas pessoas ou bases econômicas sejam tributadas. Então, olha só, a própria Constituição é aquela que distribui a competência. Ela fala, ó, ente tal, você pode fazer tal imposto, você pode fazer tal contribuição. A gente vê bem isso na aula de competência tributária. E você já tem uma ideia de que, por exemplo, o município é aquele que tem competência tributária para instituir o IPTU, a União o imposto de renda e por aí vai. Essa própria Constituição, estabelecendo esse poder, delegando essas competências, também ao mesmo tempo, porque está no próprio texto constitucional, estipula situações dizendo, ei, ente tributante, isso aqui você não vai poder cobrar. Então, e aí nesse caso pode se aplicar a pessoas, quer dizer, você não pode cobrar tributo ou impostos dessa pessoa, porque a gente vai ver que as principais imunidades se aplicam aos impostos, do artigo 150, aos impostos, ou a pessoas, ou a situações. Ó, ei, ente tributante, essa situação aqui você não pode cobrar imposto. Ou a determinados fatos, né? Ei, ente tributante, esse fato você não pode cobrar. Então, por exemplo, quando a Constituição diz, ó, não pode cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços dos templos de qualquer culto. Quer dizer, das entidades religiosas. Então, sobre a pessoa, não se pode cobrar um IPTU de um imóvel pertencente a uma entidade religiosa, ou IPVA de um carro pertencente a uma entidade religiosa. E por aí vai. Quando a Constituição diz, não pode cobrar ICMS na exportação, então está falando o seguinte, sobre a circulação de mercadoria que vai para fora, ou seja, sobre um fato, sobre uma situação, não pode cobrar imposto. Então, a imunidade, portanto, é uma não incidência, porque não incidirá nenhum o tributo constitucionalmente qualificada. Então, como a gente acabou de ler aqui, é uma regra negativa de competência. Então, a Constituição atribui a competência e nega a competência ao mesmo tempo em determinadas situações, pessoas ou fatos. E aí, por isso que a gente classifica como uma limitação ao poder de tributar. Quais são os dois tipos de limitação ao poder de tributar? Tá aqui, princípios e imunidade. E a diferença entre eles aí, conceitual? Os princípios são considerados vetores fundamentais do sistema, que a gente até já falou sobre isso. Destinam-se a guiar a ação do legislador ordinário ao fazer as leis, bem como vincular a conduta dos administradores públicos ao caso concreto. Então, é aquela coisa mais abstrata, genérica, fundamental, guia, vetor, guia a ação do legislador. E já as imunidades não. Elas são mais concretas, mais incisivas, são verdadeiros entraves encontrados pelo administrador por sua ânsia na cobrança de tributo. Sim, a imunidade tem essa característica de ser mais concreta, expressa, está escrito ali, não pode cobrar, nem dá margem a muitas interpretações. Mesmo a gente encontrando algumas interpretações, não há que se falar muito em ponderação das imunidades, como é feito em relação aos princípios. Tá lá, imunidade, não pode cobrar isso, tá bom, não pode cobrar ICMS sobre livros. Então tá bom, então não pode, acabou. Não vamos discutir, mas e o princípio? Não. É claro que cada uma das imunidades, ela tem implícito, seu bojo, um princípio ou uma situação que o constituinte
achou por bem proteger, né? No caso, a imunidade dos livros é exatamente a chamada de imunidade cultural, o princípio de incentivar a propagação da cultura, dos livros e etc. Então, olha só, por ser uma questão relativa à competência tributária, as imunidades apenas podem ser previstas na Constituição. Sim, sendo por isso chamada de não incidência constitucionalmente qualificada, pois impedem expressamente determinada pessoa ou fato seja tributado. Sim, a gente vai encontrar na legislação infraconstitucional situações em que o legislador vai dizer não incidirá, ou o legislador vai dizer será isento, ou então vamos reduzir a alíquota a zero, enfim, diversas situações que vão gerar a mesma consequência da imunidade, que é o quê? Não cobrança de tributo. No entanto, essa classificação é extremamente importante. Tudo que estiver previsto na Constituição como não pode cobrar o tributo, deve ser assim entendido como imunidade, mesmo não estando escrito na Constituição imunidade, essa palavra não está escrita na Constituição, mas é assim que a gente precisa entender. A gente até vai falar um pouco mais sobre a diferença. Bom, vamos lá. Então, portanto, imunidade é só prevista na Constituição e por isso é chamada de não incidência constitucionalmente qualificada. Estão previstas as principais e mais importantes no artigo 150 da Constituição e que tratam exclusivamente de impostos. Então a gente viu lá as 5 espécies tributárias e diversas competências tributárias. A Constituição, a imunidade do artigo 150 se aplica apenas a impostos. Então não existe imunidade em relação a contribuições e taxas? Existe sim, tanto é que eu trouxe aqui uma lista das imunidades previstas fora do artigo 150. A gente vai se ater mais ao 150, vai falar detalhadamente cada um dos incisos e alíneas? Sim. No entanto, aqui a gente encontra ao longo do texto constitucional, em outras partes, há dispositivos que tratam sobre imunidade, que é o que? Prevêem que não incidirá sobre. Por exemplo, aqui, ó, artigo 195, parágrafo 7º, contribuição previdenciária. Outra imunidade que tem, ó, operações com ouro, quando esse for definido em lei como ativo financeiro. Imunidade concernente a contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico para receitas decorrentes de exportação. Então, CID, contribuições social quando vai para exportar. Taxas relativas ao direito de petição, aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E para obtenção de certidões de repartições públicas, defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse. Tudo lá previsto no artigo 5º. Então, o que acontece? Mais uma vez lembrando, olha só, uma coisa interessante que a gente encontra lendo o texto constitucional. É por isso que você vai só ler a letra da lei que eu já sei. Não, você precisa ter uma ideia do contexto do que está acontecendo. O texto constitucional não diz em nenhum momento imunidade, mas tudo que é desqualificado como possível de ser cobrado em tributação na Constituição é considerado imunidade. E aí, então tá, se a Constituição não utiliza a expressão imunidade, quais são as expressões que ela utiliza? Ela utiliza é vedado cobrar. Então, olha só, é vedado aos entes cobrarem impostos uns dos outros. Então, está dizendo que é proibido. Então, não está escrito é imune. Não pode cobrar. A outra coisa que às vezes aparece é isento, ou são isentas, né, que é o exemplo que a gente vai ver aqui. Ou então, às vezes aparece o termo não incidirá. Às vezes aparece o termo, determinada situação, petição, por exemplo, terá gratuidade na taxa. Então, não pode cobrar. Então, o que foi? A Constituição disse que não pode. Se a Constituição que disse, é imunidade. Tudo isso está escrito aqui, ó. É oportuno esclarecer que a Constituição não utiliza a palavra imunidade. Normas que vedam a instituição de tributo, ora determina a gratuidade de serviços, ora o termo não incidência. E ora dispõem sobre uma isenção, até mesmo vedações de instituição de imposto. Então, o exemplo que eu trouxe aí para ficar mais visível é o artigo 195, parágrafo 7º, que diz, ó, são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes da assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, aqui, ó, são isentas, como está na Constituição, leia-se, são imunes. Então, o Supremo Tribunal Federal também as enxerga por outra perspectiva, e o Supremo considera que essas imunidades são garantias constitucionais. Beleza. Tá, mas professor,
eu já encontrei casos em que eu vejo na legislação isenção, escrito não incidência, alíquota zero, imunidade. Quais são os efeitos disso? Ora, os efeitos práticos, na verdade, são os mesmos. Por quê? Porque vai gerar um não tributo. Não vai ser cobrado nada. Quer dizer, a imunidade e a alíquota zero gera no final zero para pagar para o ente político. No entanto, devem ser entendidos aqui para efeitos didáticos e de concurso como institutos jurídicos distintos, diferentes e de natureza jurídica diversa e com consequências também diversas. Quer dizer, a modificação desses institutos, né, elas ocorrem de maneira diferente. Então a gente precisa entender um pouco essa diferença. Bom, primeiro é fácil entender, que é a imunidade, também chamada de não incidência por alguma doutrina, quando diz não incidência constitucionalmente qualificada. Então, a imunidade é a competência tributária negativa, ou, grosso modo, a Constituição exclui do mundo dos tributos. A imunidade são sempre previstas na Constituição e obstam o exercício da atividade legislativa do ente estatal. Aí depois ele quer nos ensinar sobre o conceito de não incidência, que, na verdade, são 3 situações de não incidência, né, que alguma doutrina chama. Não é tão unânime essa classificação, tá? Vamos adotar a mais usual. A primeira é a imunidade constitucionalmente não qualificada. A segunda, aquelas situações que a norma jurídica deixou de contemplar, isso é, a sua abrangência, por não poder abranger, e aquilo que não está abarcado pela norma tributária, mas poderia estar, ou que não estão abarcados pela competência tributária. Então, o que acontece? Vou voltar aqui para a gente... A não incidência constitucionalmente qualificada é quando a própria Constituição não pode, tá? E quando a Constituição diz que pode? Então, tem 2 casos de não incidência. Que, na verdade, quando a Constituição não fala nada, ou quando a Constituição diz que pode, o ente tributante não se utiliza dessa prerrogativa. Então, por exemplo, depois eu dou um exemplo com um imposto só com todas essas situações, mas já vamos adiantar, já que a gente está falando sobre isso. Não incidência no caso em que a Constituição não prevê. Então, por exemplo, imagina se um determinado estado resolve cobrar imposto sobre a propriedade de bicicletas. Ora, não existe essa previsão constitucional, essa competência atribuída a algum ente estatal, então ele não pode. Então, a propriedade sobre a bicicleta é um caso de não incidência. Por quê? Porque não existe, não está abarcado pela competência tributária e nem pela norma tributária. Mesmo que o ente quisesse, ele não poderia fazer uma lei sobre isso, porque ele não tem competência para tal. É um caso de não incidência. O outro caso de não incidência é aquele em que o ente tem competência para instituir determinada cobrança sobre aquela situação, mas prefere não fazê-lo. A gente lê a doutrina e eles dão outros exemplos, mas eu vou dar um mais clássico, que seria um mais fácil de entender. O imposto sobre as grandes fortunas previsto na Constituição Federal como competência da União, a União não fez a lei para instituir o imposto sobre grandes fortunas. Então, as grandes fortunas hoje é um caso de não incidência tributária. Por quê? Porque o ente tributante tem a competência, mas não o faz. Poderia dar um outro exemplo no caso em que o ente teria competência, mas não faz ou faz parcial. No caso, sei lá, o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Imposto estadual. Digamos que um ente do Estado faça a lei instituindo o ITCMD no seu Estado. No entanto, ele fala que só as transmissões de bens imóveis serão abarcadas pelo imposto. Então, as transmissões de bens móveis, como não está prevista na sua legislação, seria caso de não incidência. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. O que é isenção? Isenção pressupõe uma lei que diz, incidirá sobre essa pessoa, sobre essa situação, mas eu também tenho uma lei que diz, essas pessoas específicas ou essas situações específicas não sofrerão, elas são isentas do pagamento. Então eu excluo o crédito tributário. Então eu tenho a norma, eu tenho o fato gerador, eu tenho os elementos materiais para cobrança, para gerar a obrigação tributária, para gerar o crédito tributário,
porém esse crédito tributário é excluído, porque isenção, segundo o CTN, é exclusão do crédito tributário. Então, a isenção afasta a possibilidade de cobrança. Então, seria, no caso, uma lei que diz, o IPVA será cobrado sobre os proprietários de veículos automotores. Aí vem uma lei isentando, dizendo, não, sobre se o proprietário for deficiente físico e tiver adaptação no carro, ele será isento, então não precisa pagar. Resultado, não vai pagar igual à imunidade ou não incidência, mas é preciso entender que a isenção é quando está previsto na própria lei. Está na Constituição? Não, na lei infraconstitucional. Não precisa ser, geralmente está na própria lei que cria o tributo, mas não precisa ser. O importante é que seja lei específica, lembrando. A isenção pressupõe a incidência da norma tributária. O fatiador ocorre, a obrigação nasce. O crédito tributário é excluído, não pode ser cobrado. A norma que isenta vem justamente para afastar a possibilidade da cobrança. Perceba que a isenção se encontra na esfera da competência tributária. Então, o ente tem competência para instituir e é esse mesmo ente que tem competência para conceder isenção. Ele, em determinada situação, determinada pessoa, ele não quer cobrar. Ele quer isentar. Cria uma situação de incidência e, em seguida, cria uma norma para excluir o crédito. A isenção se encontra dentro do poder de tributar e sempre é prevista em lei infraconstitucional. E, por fim, dentro dessa análise que a gente está fazendo aí das diferenças dos institutos, a alíquota zero. A alíquota zero é o seguinte, o ente tributante coloca lá uma lei, ou um decreto, se for o caso, e fala assim, a cobrança aqui, tem o crédito, tem o fatiador, tem a obrigação tributária, tem o crédito tributário, eu identifico lá o sujeito passivo que tem que pagar, contribuinte responsável, mas vamos calcular agora quanto é devido? Vamos. Base de cálculo, 100 mil vezes quanto? Vezes a alíquota zero. 100 mil vezes zero é zero. Resultado, nenhum tributo a ser pago. Então, não é caso de exclusão de crédito tributário, nem de isenção, nem de não incidência. Na realidade, o fatiador ocorre, mas o elemento quantitativo relativo à alíquota é modulado, de maneira que a obrigação tributária não gera qualquer crédito. Geralmente, a alíquota zero é usada nos impostos com fim extrafiscal, nos quais a fixação da alíquota tem a função de regular o mercado. Porque você poderia se perguntar, qual o sentido então de criar um tributo, exercer a cobrança, fazer tudo isso se vai dar zero? Ora, isso é aplicado nos tributos extras fiscais, de modo que quando o governo quer ou precisa influenciar no comportamento, na economia, em alguma situação, como foi no caso, há um tempo atrás, que o governo quis incentivar a produção da indústria nacional, reduziu a alíquota do IPI. Imagina que tivesse colocado o IPI a zero, não ia gerar cobrança nenhuma, isso ia aquecer e movimentar a economia e a indústria naquele setor que o governo colocou a zero. Então, essas são as diferenças. E aí depois ele vai e retorna a alíquota, enfim. Então você vê até que a mudança dessas situações é diferente. Se eu quiser mudar uma imunidade, como é que é? Emenda constitucional. Isso se não tiver cláusula, se não for cláusula pétrea, né? Se eu quiser mudar a isenção, como é que é? Uma outra lei infraconstitucional do mesmo tamanho. Se eu quiser mudar a alíquota, se for um tributo fiscal que pode ser mudada a alíquota sem lei, daquelas exceções ao princípio da legalidade, decreto do Poder Executivo. Eu coloquei assim, exemplo de 4 situações IPVA. Sim, porque eu tenho previsão de não incidência para IPVA, que seria no caso de imunidade para IPVA, vamos na ordem. Imunidade seria no caso um templo de qualquer culto, que é um tipo de instituição imune, entidade religiosa que possui um carro, ela é imune. Agora, eu posso também ter caso de isenção de IPVA, que é os casos em que um determinado estado faz uma lei, nessa mesma lei coloca deficiente físico com um carro adaptado não precisa pagar IPVA, se tiver um carro só aí as condições lá. Então, o IPVA sendo objeto de isenção. A não incidência seria o caso da bicicleta. Não incidirá IPVA sobre a bicicleta porque a bicicleta não está enquadrada no fato gerador do carro. Ou num animal de carga, por exemplo, porque ele não é um veículo automotor. Beleza. E o IPVA é imposto sobre a propriedade de veículo automotor. E por fim, a alíquota zero seria o caso em que algum ente tributante resolvesse colocar em determinado tipo de carro uma alíquota zero, por exemplo. Tá bom? Então, beleza, deu para entender bem essas diferenças. Vamos agora às classificações das imunidades tributárias, que são basicamente para efeitos didáticos, acadêmicos e de concurso público, né? As principais classificações e os seus critérios, é óbvio, focando naquelas mais utilizadas em concurso. Então, a primeira classificação é aquela que classifica em
imunidades, a gente vai ver que são algumas, então existe essa classificação, imunidades em subjetivas, objetivas e mistas. É basicamente entender que é o seguinte, a imunidade subjetiva é aquela que incide e favorece sobre uma pessoa, uma determinada pessoa, pode ser física ou jurídica, né? Geralmente nos exemplos são jurídicas, mas essa é uma imunidade subjetiva. A imunidade objetiva é que incide sobre o bem, sobre um fato, sobre uma situação. E a imunidade mista é aquela que tem as duas coisas, é sobre uma pessoa que atenda a determinadas situações ou bens ou fatos. Vamos ler melhor tudo isso que eu falei. Ó, não se esqueça que a doutrina tradicional divide os elementos constitutivos da obrigação tributária em dois grupos, subjetivo e objetivo. O subjetivo se refere aos sujeitos da relação jurídica tributária. O sujeito ativo é o Estado, o sujeito passivo, que é o contribuinte ou o responsável, enquanto que o objetivo é representado pela situação de fato, com seus elementos material, espacial, temporal e quantitativo. Então, primeiro só está classificando lá na doutrina, dentro da obrigação tributária, as duas características, né? Os grupos, os elementos subjetivos e elementos objetivos. Para a classificação das imunidades, o importante é conhecer o elemento material, em hipótese de incidência ou fato gerador, o qual é a definição prevista em lei que descreve a conduta, fato ou operação que permite o surgimento da obrigação tributária. Portanto, imunidade tributária subjetiva é aquela que tem como relação, com o sujeito alvo da imunidade. Um dos exemplos bons aí para a gente pegar, o próprio inciso 6, a linha A, que impede a tributação do patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, o Estado não pode cobrar IPVA do município. Por quê? Porque tem essa previsão constitucional. Por que não pode? Porque eu estou analisando a pessoa. Que pessoa? O município. E não o tipo de carro que ele tem, e não as características da situação, estou analisando a pessoa. Então, a pessoa, imunidade subjetiva. Então, dessa forma, se eventualmente um dos estados ofere renda decorrentes de aluguel de algum de seus imóveis ou mesmo arrecadação de seus tributos, não poderá a União tributar essa renda, pois esse sujeito foi excluído da tributação. O mesmo ocorre no caso de veículos pertencentes ao município. Em tese, ele poderia ser considerado contribuinte do IPVA por ser proprietário de veículo automotor, mas não será porque está excluído. Já a imunidade objetiva, por sua vez, recai sobre um objeto, né, um bem corpóreo e incorpóreo, que compõe a hipótese de incidência. Então, o que a gente tem aqui de exemplo é a linha D, que diz assim, ó, é proibido instituir impostos sobre livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão. E também as receitas de exportação, que não se sujeitam à cobrança de contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico. Então, aqui uma situação, a receita de exportação de produtos ou de serviços. Aqui um bem, ó, então são consideradas imunidades objetivas. E a imunidade mista, que é aquela que pega as duas situações, ó, que se configura quando presente os dois parâmetros, tanto o objetivo como o subjetivo. Ou seja, apenas a presença de um deles não é suficiente para o conhecimento da imunidade. O exemplo, parágrafo 4º, artigo 153, que exonera do ITR, o Imposto Territorial Rural, dizendo assim, ó, não incidirá sobre as pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, o ITR não incidirá nesse caso, né, já que está previsto na Constituição, sobre uma determinada situação do bem, né, pequenas glebas, e também a pessoa seja o proprietário e essa pessoa não possui outro imóvel. Então, nesse caso, para que a imunidade se configure, é preciso que haja uma pequena gleba e que o proprietário a explore e só possua ela como único imóvel, aspecto subjetivo. Beleza. Uma outra classificação aí doutrinária é aquela que classifica as imunidades em ontológica ou política. E decorre da seguinte situação: serem ou não decorrentes de um princípio constitucional. Então eu analiso o princípio, e em função desse princípio eu estabeleço uma imunidade. Geralmente as ontológicas são independentes de ter previsão expressa, ou seja, está escrito na Constituição. Por quê? Porque analisei que existe um princípio, então com base nesse princípio eu não cobro.
E as políticas não, as políticas são aquelas que não decorrem dos princípios e estão expressamente previstas no texto constitucional. Então, ó, serem ou não consequências necessárias de um princípio constitucional. Então, as imunidades ontológicas são aquelas cuja existência independe de previsão expressa no texto constitucional, isto é, ainda que fossem suprimidas, subsistiriam em virtude de estarem ligadas aos princípios constitucionais considerados relevantes, como, por exemplo, o Pacto Federativo ou o princípio da capacidade contributiva. E aí eu teria exemplo aqui, caso não fosse expresso, mas são expressas, né? A imunidade conferida às instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. O Constituinte tem expressa essa imunidade, mas ela é baseada no fato do princípio da capacidade contributiva, dizendo o seguinte: esses tipos de entidade, instituições de educação e assistência sem fins lucrativos, não manifestam riqueza, portanto não têm capacidade contributiva, portanto não serão objetos de tributação e serão imunes. Isso é decorrência do princípio da capacidade contributiva. No entanto, também está expressa, mas ela se enquadra na ontológica porque ela decorre do princípio. A imunidade recíproca também, né, que decorre do Pacto Federativo, ou seja, não pode cobrar imposto uns dos outros. Por quê? Porque senão pode ferir o Pacto Federativo. Já as imunidades políticas são exatamente o contrário da ontológica por não serem consequências de um princípio. Elas somente serão reconhecidas se estiverem expressamente previstas no texto, mesmo que tenham por fim proteger outros princípios. Então, por exemplo, a imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel. Eu até falei do princípio do incentivo à cultura e tal, mas não tem esse princípio como um princípio tributário, assim como tem aqui nas ontológicas, e por isso ela é classificada como uma política, um tipo de imunidade política. A conclusão mais importante que a gente chega sobre a classificação em ontológica e política é: no direito brasileiro não há imunidade ontológica, porque não há alguma imunidade que decorra de princípio e não esteja prevista no texto constitucional. É preciso ter em mente que não há no direito brasileiro o reconhecimento por parte dos tribunais, é claro, de uma imunidade ontológica. O tribunal reconheceria o seguinte: todas estão previstas no texto constitucional. Podem até decorrer de um princípio, como a gente deu exemplo, sim, mas todas estão no texto constitucional, então fica até inócua a discussão, apesar de ser cobrada em concurso. E aí existe até uma certa relação, né, de explícitas com implícitas. As explícitas são as expressamente previstas no texto constitucional, como o próprio nome diz, está explícito, está expresso. E as imunidades implícitas são aquelas que, embora não previstas, têm plena vigência e eficácia, uma vez que são decorrência de outros princípios constitucionais relevantes. Mais uma vez, no Brasil, a gente não encontra imunidade implícita, não existe. Em função de um princípio, uma imunidade será aplicada. E aí, para a gente entender um pouco melhor essa classificação, eu trouxe um exemplo aí, que é abordado nos livros, que é o exemplo dos Estados Unidos, que lá sim eles têm imunidade ontológica, implícita, que é um caso lá que aconteceu lá e que discutia-se o seguinte: o estado de Maryland que quis tributar as operações da filial do banco tal. Só que esse banco é da União. Então ele faz as operações e o Estado fala: vou tributar as suas atividades de banco. Só que para não ferir o Pacto Federativo, né, a Suprema Corte declarou inconstitucional essa lei que cobrava a tributação com base nos poderes implícitos com o objetivo de preservar a federação. Por quê? Porque na Constituição Americana, bastante sintética, não há previsão da imunidade recíproca, por exemplo, mas o tribunal entendeu que se aplica assim nesse caso a imunidade implícita e, portanto, não poderia cobrar, portanto, inconstitucional. As imunidades condicionadas e incondicionadas. Quando a gente estuda depois as imunidades, a gente vê que fica mais fácil entender isso. Imunidades condicionadas são aquelas em que é preciso que alguma outra coisa aconteça, geralmente um outro ato infraconstitucional, um ato legal, definindo, regulamentando ou melhorando para que essa imunidade possa ser aplicada. Portanto, ela é condicionada a uma lei, por exemplo. E a incondicionada é aquela que não precisa de nada disso. Está lá no texto, pronto, acabou, está valendo. É isso. Olha só, as incondicionadas prescindem. O que é prescinde? Não precisa. Não precisa da criação de norma infraconstitucional para que ela venha produzir seus efeitos.
Em outras palavras, são as imunidades que geram efeitos de imediato, não demandando que seja elaborada lei ordinária ou complementar que estabeleça as condições. O exemplo de incondicionada são as imunidades dos entes políticos, previstas lá no 6A, que é a imunidade recíproca. Um ente não pode cobrar imposto sobre patrimônio, renda e serviço do outro, acabou, não pode, não precisa tentar ver mais nada. E as condicionadas, ou também chamadas de não autoaplicáveis, porque as incondicionadas são chamadas de autoaplicáveis, aqui é não autoaplicáveis, são aquelas que, embora previstas na Constituição, como todas são, claro, dependem para atingir sua plena eficácia de complementação legislativa. É o caso aqui, ó, clássico da linha C. É vedada a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de quem? De partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais, instituições de educação sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Ou seja, essas entidades, essas instituições, por exemplo, entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e ciência social sem fins lucrativos, precisam atender os requisitos da lei para que possam se valer da imunidade tributária aqui prevista. E por fim, nós temos a classificação das imunidades em gerais ou específicas. Imunidades gerais são aquelas dirigidas indistintamente a todas as pessoas políticas, abrangendo vários tributos. Né? O inciso 6, que vai dizer, proíbe qualquer ente político de instituir qualquer imposto sobre patrimônio, renda e serviços das inúmeras entidades previstas lá na linha A, B ou C, e tais imunidades têm por fundamento a validade e a proteção de valores constitucionais básicos, como liberdade religiosa. Então, a geral, aqui, templos de qualquer culto, não pode cobrar imposto sobre templos de qualquer culto. Nenhum ente pode, nem a União, nem o Estado, nem o Distrito Federal, nem os municípios podem, então por isso é gerais. E visa preservar, por exemplo, a liberdade religiosa. Já as imunidades específicas ou tópicas, por sua vez, estão restritas a um único tributo e atendem a valores de caráter mais limitado. São dirigidas a uma pessoa política específica. Por exemplo, imunidade de IPI e ICMS. Por quê? Porque só a União institui IPI, então é só ela que sofre a carga da imunidade do IPI nas exportações e o ICMS também em relação aos estados. Tá bom, pessoal? Então é isso. Encerramos aqui essa introdução a esses conceitos iniciais sobre imunidade. Nos próximos vídeos a gente vê as imunidades em espécie. Obrigado, fica com Deus, um grande abraço, até a próxima.